Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, que você está rolando no YouTube agora aqui e achou o meu canal, se inscreva, curta os meus vídeos, deixe o seu joinha aí, que para mim é muito importante. Compartilhe também com os amigos, isso me faz crescer cada vez mais aqui no YouTube. E desde já eu agradeço a sua participação, todos os novos inscritos, que diariamente eu consigo alguns novos inscritos, isso graças a você que tem gostado desse meu conteúdo aqui. Desde já, o meu muito obrigado a cada um de vocês. Quero falar alguma coisa, alguns detalhes sobre o jogo de ontem entre Corinthians e Estudiantes da Argentina, jogo válido pela Sul-Americana, jogo de ida. O jogo foi na Neoquímica Arena, pelas quartas de final. Corinthians venceu o Estudiantes por 1-0. E o jogo de volta, terça-feira que vem, Corinthians jogando pelo empate para passar às semifinais do confronto, ok? É isso aí. Algumas coisas assim que eu queria destacar no jogo de ontem, negativamente e positivamente. Alguns detalhes negativos e alguns detalhes positivos que aconteceu no jogo de ontem. O negativo já vou falar logo de cara, para depois só falar de coisa boa, coisa positiva, né? A parte negativa do jogo de ontem foi um comentário ridículo do Eros Prado, ele era do SBT, né? Comentando o jogo, a hora que o Mosquito erra aquele gol, um gol praticamente feito, chuta a bola lá nas alturas. O comentarista do SBT, o Eros Prado, ele falou que o Mosquito chutou a bola lá para o pai dele, que havia falecido em 2021. Um comentário, sim, totalmente fora de contexto, não deveria ter feito um comentário como esse. Está pagando alto preço, foi demitido do SBT e agora vai arcar com as consequências, né? O Mosquito já veio em redes sociais pedindo para que as pessoas parem de pressionar o rapaz, que ele já está sendo pressionado por demais, as redes sociais não perdoam, né? Ele errou um comentário assim totalmente adverso, mas o Mosquito já perdoou ele, já pediu para que todos tivesse assim, esquecesse o assunto, deixasse para lá e vida que segue, né? Agora ele demitido, daqui a pouco vai ter alguém que vai contratá-lo em outros lugares e vida que segue, né? Foi muito infeliz, tá pagando alto preço por isso mas assim, tocar o barco. O Mosquito, que é o grande prejudicado nisso tudo, já o perdoou e já veio nas redes sociais pedindo para as pessoas esquecer o assunto e parar de pressionar o Eros, porque não vai levar a nada isso tudo, né? Destaques do jogo, quero falar todos os jogadores do Corinthians que jogaram ontem e dar o meu comentário sobre todos os atletas que jogaram na partida de ontem contra Estudiantes, né? Vamos começar logo de cara, claro, né? Pelo gol, o Cássio seguro, não comprometeu. Foram poucas as chances do Estudiantes, foram poucas, mas às vezes que ele precisou interceptar uma jogada, participar do jogo, ele foi seguro e demonstrou muita tranquilidade no gol, né? Bruno Mendes jogou na lateral no lugar do Fagner, que está lesionado. Na minha opinião, o Bruno Mendes deixou um pouco a desejar. Não foi aquele Bruno Mendes que nós esperávamos. Também o Bruno Mendes é um zagueiro que está sendo improvisado na lateral direita, né? Porque o Corinthians não tem um substituto para o Fagner. É claro, é óbvio que o Corinthians precisa de um lateral direito para substituir o Fagner. E essa direção do Corinthians, ridícula, nojenta essa direção do Corinthians, ainda não colocou um substituto ideal. Aí vem uns desavisados e falam, mas o Rafael Ramos. Rafael Ramos não é jogador para o Corinthians. O Corinthians contratou esse Rafael Ramos por causa do Vitor Pereira o ano passado, mas não tem a mínima condições de ser jogador do Corinthians, tanto é que o lateral direito substituto do Fagner é um zagueiro, é o Bruno Mendes que joga ali improvisado, tamanha é a ruindade desse Rafael Ramos, né? Ou seja, se eu fosse o Rafael Ramos, pegava a minha mochilinha e voltava para Portugal correndo, né? Gil,
autor do gol, jogou, fez um jogo seguro, não comprometeu. É um jogador assim que todos nós sempre ficamos com um pé na frente e outro atrás com ele, porque é um jogador assim instável. Tem uma partida ele joga bem, 3 joga mal, e o Corinthians não pode contar com um zagueiro que não esteja em alta o tempo todo. Acredito eu que o Lucas Veríssimo está pedindo passagem, deveria ser o titular ao lado do Murilo. Mas o Luxemburgo tem as suas ideias, tem as suas convicções. O Gil jogou bem ontem, né? Não vamos desmerecer o jogo dele ontem, fez uma bela partida, não comprometeu e, além de tudo, deu o gol da vitória para o Corinthians contra o Estudiantes, né? Tá dando a volta por cima, depois de tudo que ele passou também e sofreu de pressão e ameaça de torcedores. O Murilo, esse jogador, tem 2 jogadores aqui que eu quero destacar. Um deles é o Murilo, esse é craque. O Murilo é um jogador que vai ser de nível europeu. Infelizmente, o Corinthians não vai segurá-lo por muito tempo. Já veio assim, agora nessa janela do meio do ano, já veio assim vários clubes com um investimento alto para poder levá-lo e o Corinthians segurou o Murilo até o final do ano. No final do ano, acredito que não vai dar para segurar, não. Se ele continuar jogando futebol do jeito que ele joga, com certeza o destino dele será a Europa. Né? Uma cria da base, um jogador fundamental, é por isso que eu sempre falo, a base é tudo no futebol. É dali que o time se mantém, a equipe, o clube se mantém através de jogadores da base. Quando é bem administrado e bem vendido, não igual essa diretoria nojenta faz com as suas crias, né? Dá de graça para os outros. Isso não pode ser feito. Bom, vamos lá. Fábio Santos, um veterano, jogou bem ontem, não comprometeu ali pelo lado esquerdo, foi seguro nas bolas e fez o seu papel. Aquilo que nós esperávamos do Fábio Santos, com seus 37 anos, e não deve renovar o contrato no final do ano. E o Corinthians vai ter que correr atrás de lateral esquerdo, porque Matheus Bidu também não dá. Moscardo, esse é o segundo monstro, é o segundo craque do time. Primeiro o Murilo, segundo aqui outro craque, Gabriel Moscardo. Além da partida que ele fez exuberante contra o Cruzeiro, ontem novamente jogou muito bem, muito sério, muito determinado e sem contar que ele tem apenas 17 anos. O futuro desse menino, como do Murilo, é a Europa e clubes grandes da Europa. Além da Europa, o destino do Gabriel Moscardo, e tanto do Gabriel como do Murilo, é a seleção brasileira, né? Porque os dois jogam muita bola. O Gabriel Moscardo é um jogador assim, e nisso temos que dar créditos ao Luxemburgo, que foi ele que buscou o Gabriel Moscardo na base, trouxe para o time titular, trouxe para o principal e já colocou como titular e o menino está correspondendo. Uma personalidade gigantesca. Matias Rojas, esse está deixando a desejar ainda. Acredito eu, já fiz comentários que ele ainda está naquela fase de adaptação. Um paraguaio jogando na Argentina, agora vem para o Brasil, está em fase de adaptação ao Brasil, a sua cultura. O futebol brasileiro é bem diferente do argentino. Acredito, além de tudo, ele sofreu uma lesão no tornozelo que está se recuperando. E a hora que ele estiver bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, eu tenho certeza que ele vai render muito futebol para o Corinthians. Renato Augusto, outro craque do time que esteve abaixo ontem, tá? Esteve abaixo daquilo que ele pode render no elenco do Corinthians. Mas jogou bem, não foi aquele monstro sagrado que nós sabemos que ele pode ser, mas não comprometeu também. Muito bem. O lado positivo do Renato Augusto, jogou os 90 minutos e foi muito bem durante os 90 minutos. Michael, outro jogador que vem num processo de evolução, principalmente com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, que está achando a posição dele e do Gabriel Moscardo. Os dois estão fazendo ali uma dupla de volantes ali muito boa. Fiquem de olho no Gabriel Moscardo e no Michael, que estão arrebentando ali no meio-campo do Corinthians, né? Outro jogador, Biro, para mim está muito abaixo daquilo que ele pode render ao Corinthians. Ele, quando estava nas categorias de base, eu acreditava que o Biro seria um excelente jogador. Ainda pode ser? Ainda pode ser. Só que no momento ele está deixando
e muito a desejar. Espero que ele recupere o seu futebol. Pode estar jogando uma posição que não é a dele, pode estar jogando, mas ele precisa evoluir. Para ser jogador do Corinthians, precisa evoluir. Outro jogador titular para finalizar, Yuri Alberto. Esse jogando sozinho lá na frente, não tem como avaliar. Ele fez o feijão com arroz dele normal. E ainda perdeu assim uns lances assim bizarros lá na área do Estudiantes. Deixou muito a desejar, mas também joga sozinho lá na frente. Culpa de quem? Da diretoria do Corinthians, que não repôs uma peça tão fundamental como o Roger Guedes quando ele saiu. E agora sai mais um, que é o Adson, e com certeza não vamos ter peças de reposição. Aí o torcedor cobra quem? Vanderlei Luxemburgo. Corinthians não vai ter nenhum título esse ano, cobra quem? Vanderlei Luxemburgo, que está arrumando a casa do Corinthians, que estava uma zona, para dizer bem claro, né? Os reservas que entraram, o Romero está dando a volta por cima, segunda partida muito boa dele quando ele entrou, brigou na linha de fundo, cruzou uma bola que deixou o Mosquito na cara do gol, era só o Mosquito rolar para dentro, o Mosquito errou, um gol feito, deu toda aquela confusão com o Eros Prado, comentarista, que eu disse no início, mas enfim, vamos falar do jogo. O Romero está voltando o seu futebol, isso é muito bom para o Corinthians, porque o Corinthians precisa que ele jogue em alto nível. Mosquito, ainda naquela fase de voltar a jogar futebol, depois de 10 meses afastado por lesão, uma contusão muito séria no joelho, está se recuperando, ainda tem muito a evoluir. Perdeu um gol feito, mas faz parte, fazer o quê? Não adianta ficar criticando o rapaz, porque faz parte, já foi e não vai voltar atrás, né? O Juliano e o Juan de Oliveira, normal dentro das expectativas, ou seja, não jogaram nada, né? Não evoluíram a equipe em nada. Tanto o Juan de Oliveira como o Juliano não mostraram nada. Destaque das arquibancadas, 35 mil torcedores ontem na Neoquímica Arena. Eu esperava mais. Para mim, com certeza, iria ter no mínimo 40 mil pessoas. Eu acreditava nisso. Mas deu uma renda de 2,5 milhões de reais para 35 mil pessoas no estádio. Ou seja, poderia ter dado até quase, se deu 2,5 milhões com 35 mil pessoas, se desse 40, 42, como é o normal do Corinthians levar, 3 milhões de renda tranquilamente teria dado a partida de ontem. Esses são os meus destaques do jogo de ontem. Você não é obrigado a concordar com tudo isso que eu falei aqui, você pode deixar o seu comentário também, até para que eu possa ir melhorando cada vez mais aqui todos os meus vídeos aqui, né? Eu agradeço desde já, não esqueça de se inscrever no meu canal, logo mais novos vídeos e principalmente muito obrigado pela sua participação. Uma ótima noite a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Vai, Corinthians!